como eu disse no começo, parece-me que a experiência vai ser muito criativa no âmbito da arbitragem de conflitos de que participa a administração pública, e essa experiência pode conduzir, inclusive, a resultados muito diferenciados daqueles que inicialmente se previam, porque não porque se queira ser diferente por ser da administração pública, etc. Até eu acho que, às vezes, eu como administrativista penso que o melhor seria acabar com o direito administrativo e aplicar direito privado genericamente para todos, né, com alguns temperos. Às vezes até eu chego a pensar isso. Portanto, não existe assim, uma preferência pelo direito administrativo. Mas a situação que se põe é, enquanto houver um regime diferenciado de direito material entre direito administrativo e direito privado, enquanto houver, mesmo processualmente, regras diferenciadas para a administração pública e para os particulares, é muito problemático imaginar que um modelo único de arbitragem será satisfatório para os litígios envolvendo a administração pública. Não, e aqui até faço um adendo, que o nosso regime administrativo de direito público, ele decorre da Constituição. Então, não é um regime só infralegal. Né? A gente tem normas na Constituição, princípio da legalidade, princípio da publicidade, que é outro tema dentro da arbitragem, a publicidade envolvendo arbitragens em que a administração pública participe. Né? Nesse caso... e aqui até avançando um pouco, a publicidade, e aí eu entendo que não é uma publicidade só reativa da administração pública, ou seja, o Ministério Público pergunta, teve uma arbitragem, então me mostra qual foi a sentença, o que aconteceu, ou o Tribunal de Contas, ou até mesmo um cidadão. Não, eu acho que essa publicidade que está constitucionalmente prevista impõe à administração pública um dever de transparência. Então, hoje a gente tem até um problema de saber quais são as arbitragens envolvendo o poder público. A gente não tem. Não é uma informação facilmente acessável. Né? Se você quiser saber, mandar um ofício, qual arbitragem teve início envolvendo a administração pública paulista no ano de 2014. Ou seja, você não tem esses dados de que arbitragens se iniciaram, qual é a fase do procedimento, quais sentenças arbitrais foram proferidas. Então, isso é um dever da administração, muito mais do que das câmaras e, assim, em relação aos árbitros nem se fala. Eu acho, então, que a gente tem que caminhar muito ainda nesse sentido. O nosso regime jurídico de direito público, mais uma vez eu enfatizo, ele decorre da Constituição. Então, não é que, quando se fala que as regras de direito público vão acabar interferindo na arbitragem, é porque a gente queira trazer algum privilégio para a administração. Não, é porque essa foi a opção da sociedade brasileira, de ter regras especiais para a administração pública, para garantia, inclusive, dos cidadãos. Sem dúvida. Nesse ponto, toda a concepção, que eu acho que já, de modo genérico, todos os estudiosos de arbitragem já sublinharam, toda a tradição de sigilo envolvendo o processo arbitral são superadas porque no processo arbitral você se depara com interesses especificamente privados e se admite que eles estabeleçam uma regra de ausência de divulgação das informações. No caso da administração pública, essa solução é inconstitucional, impossível, de acordo com a Constituição, que a administração pública deixe de fornecer informações, exceto nos casos em que isso estiver autorizado pela própria lei, em virtude de interesses que devem ser preservados mediante não divulgação de informações. Isso está previsto em lei e não se vê motivo para que isso alcance também as arbitragens. Né? É necessário a publicidade das arbitragens ser ampla e eu poderia imaginar certas decorrências práticas bastante problemáticas. Por exemplo, a garantia de acesso do cidadão ou de qualquer interessado a uma sessão do Tribunal Arbitral.
rigorosamente, isso teria de ser admitido como decorrência da natureza do regime jurídico que disciplina a atuação da administração pública.